Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zar. Eu venho aqui hoje para falar das orações subordinadas adverbiais. Para isso, vocês já viram o período composto por subordinação, no que se refere às orações substantivas, às orações adjetivas e agora as orações adverbiais. Então, as orações adverbiais exercem no período composto a função que o adjunto adverbial exerce no período simples. Então, nós vamos ver os 9 tipos de orações adverbiais, né? Vou mostrar aqui para vocês. Orações subordinadas adverbiais. Sintaticamente, acessórios são determinantes circunstanciais, dão ideias de circunstâncias, já que o advérbio indica determinadas circunstâncias, intensidade, etc. e tal, são recursos linguísticos muito importantes na formação do discurso. Então, você vai construir um texto, tanto falado quanto escrito, uma redação de vestibular, o Enem, por exemplo, você usa muito as orações adverbiais no discurso para construção lógica do raciocínio, ao estabelecerem relações semânticas, relações de sentido, efetivas para uma organização coerente e uma estruturação do sentido dos textos. Então, a oração adverbial, ela serve para dar essa amarração, essa coesão e coerência no raciocínio lógico, na relação de causa e consequência, né, a condição, uma comparação, o tipo de estruturação do seu texto, ela é muito enriquecida nessa questão do uso das orações adverbiais. Portanto, a aula de hoje é essencial, é muito importante para nós fazermos esse estudo, esse avanço na sistematização e na organização do nosso raciocínio, tanto escrito quanto oral, né? E elas são, obviamente, essas orações adverbiais introduzidas por uma conjunção adverbial. Então, ela tem muito ali a ver com as orações coordenadas, no que se refere à classificação por conta do sentido que a conjunção carrega na oração subordinada. Então, só para retomar, as orações coordenadas, elas têm essa relação de sentido, assim como as adverbiais, porém as orações coordenadas, elas não têm dependência sintática. Aqui nas orações adverbiais, eu tenho essa carga semântica, além da relação sintática, eu tenho essa correlação semântica, que é a carga de sentido, porque agora eu estou tratando de um período, né, de um enunciado muito robusto. Eu vou estar trabalhando a concatenação das minhas ideias, eu vou estar trabalhando a relação do que eu tenho como pensamento sistematizado de maneira organizada para que o meu leitor, para que o meu ouvinte consiga desconstruir aquilo que eu estou transmitindo de uma maneira coerente, coesa, clara, para estabelecer esse processo de comunicação. Então, as orações adverbiais, quem souber fazer uso delas numa redação, num texto, vai demonstrar um alto grau de manuseio ali, né, das ferramentas na produção de texto, e isso ajuda, inclusive, na questão do seu pensamento, da formulação das suas ideias, da sistematização do que você tem como conceituação, a sua carga cognitiva, vamos dizer assim. Então, elas são 9, tá? São 9 tipos de orações, elas servem como um leque de estabelecimento na sua forma de expressão. Então, é fundamental que você tenha domínio sobre essas formas. A primeira oração, aliás, né, antes de começar a falar das orações em si, eu tenho a ordem canônica nas minhas orações. Então, normalmente, a oração, por exemplo, voltando lá nas orações subordinadas, são 3, né? As orações subordinadas substantivas,
normalmente elas exercem essa ordem canônica. Eu tenho lá a oração principal e vem a oração substantiva, né, subordinada, relacionada ali com a conjunção integrante. No caso das orações adjetivas, eu tenho essa oração adjetiva intercalada na oração principal, ela fica ali no meio da oração principal. Uma das curiosidades aqui sobre as orações adverbiais é que, na maioria das vezes, ela vem antes da oração principal. Então, não é uma regra, mas como em português tudo que é mais importante eu já devo lançar imediatamente, ela tem que aparecer antes, né? Então, se eu tenho um grau de importância no que eu quero dizer, eu vou dizer já no começo do meu período. Assim como uma notícia, por exemplo, eu tenho ali o lead, que é o primeiro parágrafo, que tem o que, quem, como, quando, onde, por quê. Apareceu tudo ali já no começo, para depois eu desenvolver ou desenrolar ali dos detalhes das situações, etc. e tal. Isso é um raciocínio que traz a estrutura da língua portuguesa. Então, nós temos sempre que apresentar logo no começo toda aquela concepção que nós achamos importante para o meu ouvinte, para o meu leitor. Então, é por isso que, às vezes, ou quase sempre, as orações adverbiais aparecem antes. Depois é que vem a oração principal, né? Porque você vai falar assim, mas é principal, então ela tem que estar antes. É o que eu falei. As orações adverbiais, elas têm uma carga de significação muito grande, ela é relacionada à conjunção ou à locução conjuntiva, que é adverbial, e ela é muito usada na minha concepção de ideias, na minha sistematização de conceitos. Então, ela é muito forte, ela tem uma carga muito importante, principalmente na minha argumentação. Então, agora sim, eu tenho a relação de causa, né? Eu tenho aqui a primeira oração subordinada adverbial causal. A primeira observação que eu faço é que na escrita tem muito aluno que escreve casual. Então, né, você inverte esse U aqui com S, causal, se você não prestar atenção, você escreve casual. É muito comum eu encontrar, não é assim, não vai estar errado, tal, mas a gente percebe claramente um descuido, né, uma desatenção quando a pessoa vai escrever, e é muito complicado você cometer esse tipo de erro. Então, não é casual, é causal, de causa, né, do porquê. Tanto que a conjunção que mais aparece é o porquê. Tá? E aqui volto a dizer, cuidado para não confundir lá com a oração coordenada explicativa, né, que tem também o porquê, que tem o que, inclusive na conclusiva. Só que qual a diferença? Lá na oração coordenada, eu não tenho essa relação sintática. Eu só tenho a relação de sentido, a relação que tem que ter, obviamente, que é a semântica. Aqui não, na oração causal, como ela exerce uma função de adjunto adverbial, ela faz essa questão circunstancial, né, da relação com a oração principal. Eu tenho essa carga de dependência, né, ou de interdependência entre as orações. A conjunção mais utilizada é o porquê, né, que eu estou dizendo a causa, mas eu vou aqui trazer também uma observação sobre a palavra como, tá? E, inclusive, o próprio que, né, que são as conjunções mais utilizadas no caso das orações causais. Mas eu tenho ainda porquanto, visto que, já que, uma vez que, na medida em que. Tá? Então, a causa é indicada desta maneira. Você não foi à escola porque estamos seguindo o isolamento social, né? Ou, se eu começar a oração, no caso do como, eu tenho que começar a oração. Eu tenho que falar, como estamos em isolamento social, não iremos à escola até segunda ordem. Tá? É a causa pela qual eu não estou indo à escola nesse momento. Tem uma causa. Tá? Por outro lado, eu tenho a relação de consequência, uma questão aí meio física, né? De causa e consequência, de ação e reação, vamos falar assim.
Então, normalmente, eu consigo transformar a oração causal em consecutiva e vice-versa, tá? Por quê? Consecutiva dá uma ideia de consequência. Então, eu tenho aqui uma locução, né? É um sisteminha aqui cristalizado, em que eu tenho tanto, né? Eu vou colocar um elemento ali entre essas duas palavras e eu vou ter o que. Lembrando que sempre a locução conjuntiva, no caso aí a locução adverbial, ela sempre termina em que, tá? Quando eu tenho uma construção, como eu disse aqui. Tão que é a mesma coisa que tanto que, tamanho que, de modo que, de sorte que. Então, ele falou tanto que ficou rouco, ficou afônico. Então, ele ficou afônico porque falou muito. Lembra lá da causal? Ficou afônico, tá? Qual é a causa da sua afonia? Ficou afônico porque falou muito durante muito tempo. Causa. Se eu voltar para a consecutiva, ele falou tanto que ficou afônico. Então, há uma relação aí, até nesse conceito, já que as orações adverbiais elas trabalham essa questão semântica muito forte, e isso é dado pela conjunção, né? Comparativa. Então, eu vou comparar dois elementos, né, duas ideias, dois conceitos, eu vou trabalhar a questão comparativa. E aí, obviamente, vai ser mais, vai ser menos, vai ser tanto quanto, né? Volta aqui a aparecer a palavra como, tá? Na nossa região aqui de Piracicaba, nós usamos esse como informalmente com a expressão que nem, né? Ela falava alto que nem uma matraca. Esse que nem é como. Ele falava alto como uma propagação de voz aí do alto-falante, né? Então, esse como eu uso na comparação, tá? Assim como tem aqui essa comparação, sempre iniciada por essas conjunções comparativas. Outro tipo de oração subordinada adverbial é a condicional. Então, a gente lembra, né, a primeira imagem que vem, na maioria das vezes, de condicional é, por exemplo, a situação de um presidiário, uma pessoa que está ali reclusa, ela tem uma certa liberdade condicional. Então, há algumas condições legalmente impostas para que ela exerça determinada função, até trabalhe, estude, se tem ali uma reinserção social com uma condição, né? Então, ele está lá sob condicional. E a conjunção mais utilizada é o se, que a gente fala se, né? É o se. Se chover amanhã, não irei à praça. Então, eu só irei à praça com uma condição, de que não chova, né? Também existe a locução desde que, tá? E também a conjunção caso. Caso não chova, irei à praça, tá? Outro tipo de oração subordinada adverbial é a conformativa, que é o combinado, né? O conforme. Então, a conjunção que aparece sempre é conforme. Também temos o como. Vejam que já é a terceira vez que eu falo da conjunção como. Eu falei do como causa, como havíamos, né? Como havia a questão da Covid-19 e tal, não iremos à escola. Tem o como na questão da comparação, ele é, né, tão inteligente como um gênio. E no caso da questão conformativa, no sentido de conforme, eu tenho esse como também utilizado nesse sentido. Então, como havíamos combinado, hoje a aula é sobre a oração adverbial. Segundo também é utilizado, tá? Eu tenho essa informação, segundo, isso é muito nas nossas citações, né? Na redação você vai dar um argumento ali de autoridade, então você fala segundo o autor, tal, tal, tal.
Então, esse segundo é usado nessa ideia de conformidade, conforme as ideias daquele autor. Concessiva é aquela ideia de que você poderia, mas, né, você abre aí uma certa, um precedente, tal, é uma ideia de concessão. A conjunção mais utilizada é o embora. Então, você está fazendo uma concessão. Você está dizendo, embora eu pudesse, né, embora houvesse a possibilidade de tal coisa, fiz isso. Também existe o ainda que, né? Tem até uma musiquinha, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, nada eu seria se não tivesse o amor, por exemplo, né? Há uma concessão aí nessas ideias. Também existe o conquanto, não obstante, apesar de que, vejam que eu tenho esse de e o que aqui, que é o que eu falei. Sempre que houver uma locução conjuntiva adverbial, né, subordinada, conjuntiva, ela está fazendo o papel de uma conjunção, eu tenho que ter a conjunção que, né? Obviamente, eu tenho aqui essa construção que vai sempre terminar na conjunção que. Lógico que ela é uma locução conjuntiva. Então, eu tenho apesar de que e se bem que, né, mesmo que, e o ainda que eu já me referi. Muito bem. Eu tenho depois as orações proporcionais. Como o próprio nome diz, há aquela relação de proporção. E a própria locução diz isso, né? À proporção que, mas o mais usado é à medida que, né? E o quanto mais, né? Quanto mais ele falava, menos a pessoa entendia. Ou quanto menos ele se expunha, mais as pessoas achavam agradável. Então, há essa proporção, meio que aí nessa medida mesmo. Tanto que a locução mais conhecida é a medida que. À medida que o tempo passava, as contaminações pelo vírus eram mais alastradas, né? Se alastravam mais. Depois eu tenho as orações temporais, tá? Que dá a ideia de tempo. Então, uma das características mais comuns aí do advérbio é dar essa ideia de tempo, né? Do quando. Então, quando a epidemia passar, né, for amenizada, voltaremos às aulas presenciais. Ou, enquanto você se esforça por ser um sujeito normal, eu prefiro ser um maluco total. Ou, sempre que, assim que, desde que. Vejam que esse desde que aparece lá em cima na condição. Você pode fazer as atividades desde que siga tais procedimentos. Esse desde que não, esse desde que é desde quando. Tá? Desde que você ficou confinado em casa, teve que cuidar da sua saúde mental. Né? E, por fim, a final, que dá a ideia de finalidade. Tá? Então, eu tenho a expressão a fim de que. Observe aqui que o a é separado do fim, porque existe a palavra afim, junto. Né? Afim tem até plural, afins. Né? São pessoas afins, de afinidade. Esse afim é de finalidade. Eu tenho uma finalidade. Eu vou estudar língua portuguesa para que, a fim de que, possa ir bem na redação. Então, eu tenho uma finalidade para os meus estudos. A ideia aí é de finalidade, por isso que ela se chama final. E para concluir, né, assim como eu falei que há orações reduzidas para a oração subordinada substantiva, para a adjetiva, também há oração reduzida adverbial. Como que eu faço, né? Reforçando. A oração reduzida é aquela em que eu retiro a conjunção ou a locução conjuntiva. No caso do para que, é só tirar o que ou para continua, porque ele é preposição, né? Estou estudando língua portuguesa para ser aprovado ou para me aprovar,
ou para entrar, para ingressar na faculdade. Vejam que o verbo ingressar, ser aprovado, tem o ser, que é uma locução, o aprovado que está no particípio, né? É um verbo auxiliar, ser, e o aprovado está no particípio. Eu tenho ali as formas nominais, que são particípio, infinitivo e gerúndio, e eu retiro a conjunção, tá? E aí eu tenho essa classificação de oração subordinada adverbial reduzida, que pode ser de infinitivo, gerúndio ou particípio. Tudo bem? Dúvidas? Apenas indagações? Eu digo que, como tem várias classificações aí, vocês precisam depois retomar os tópicos e dar uma olhada com mais cuidado, né, com mais tempo, com mais calma, para ver depois como executar as atividades com sucesso, tá bom? Isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela atenção. Tchau, até a próxima.